Olá, meu nome é Benny Podlubny, eu sou o Head Global do Private da XP. Esse é o Papo de Gerações e hoje eu estou com dois grandes empresários do Brasil, Zé Garrote e Hugo Garrote, que vão estar contando um pouquinho da história deles e da história da Ação Salvador Alimentos. Zé, olá, bem-vindo. Olá, como vai, Benny? Tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui. Hugo, bem-vindo. Beni, obrigado. Obrigado pela oportunidade, né? Agradeço a XP pela oportunidade de a gente apresentar um pouquinho da nossa história e da nossa empresa. Muito obrigado pelo convite. A gente tem começado sempre escutando o Patriarca e escutando um pouquinho da história da sua vida e um pouquinho da história da empresa. Então, Zé, eu queria te pedir para você começar contando um pouquinho de vocês. Olá, Benny. Vamos falar então, começar um pouquinho da história. Então, que eu vou voltar um pouco ao tempo, muito rapidamente, falando da origem dos meus pais. Meu pai é de uma irmandade de 10, minha mãe de 15, 16, na verdade, 16. E família humilde. Meu pai vem de uma vida de subsistência. Interessante que quatro dos partos da minha avó teve 10 filhos, meu avô que fez. Então, meu pai vem trabalhar numa cidade, passa mal, vem trabalhar na cidade, e ali ficou por ali algum tempo, encontra minha mãe, que também minha mãe perdeu a mãe, o meu avô distribuiu os filhos com os compadres, na época era assim que funcionava. Minha mãe foi criada com uma madrinha dela. Meu pai encontra com a minha mãe e constitui a vida numa cidade que hoje tem 3 mil habitantes, chama Novo Brasil. Você imagina em 1954, quando eles moravam lá, chegaram lá. Daí viemos para Itaberaí, e aqui em Itaberaí estamos até hoje, chegamos aqui em 1960. E aqui começa a nossa história. Meu pai começa com farmácia, eu também comecei com farmácia. Aos 9 anos eu já tinha a minha responsabilidade dentro da farmácia de varrer a farmácia, arrumar os produtos na prateleira de maneira que ficava melhor apresentados, organizar o estoque, lavar seringa, ferver seringa, naquela época não tinha seringa descartável, né? Cobrar, levar produto na casa dos outros. Então eu comecei a minha infância com esses detalhes, trabalhando. Em casa tudo tinha que ser muito bem aproveitado, né? Tinha uma missão lá em casa. Tudo tem que durar, tudo tem que ser perfeito, que nada pode se desperdiçar. Então essa foi a filosofia que nós fomos criados. E aí sim, mamãe firme, sempre firme. Quando você estava à toa, botava para poder lavar a casa, encerar a casa, cuidar das roupas, cuidar das suas coisas, que não podia acabar, porque o dinheiro era pouco, então isso tinha que aturar. Então lembra isso, tem que durar, né? Tem que durar bastante. E diante dessa situação que nós fomos criados assim, muito pouco recurso, aproveitando tudo que tinha da melhor forma possível, né? Da forma mais inteligente possível, e foi assim que nós fomos criados. E eu criado também dentro de farmácia. Meu primeiro negócio é uma farmácia, sabe? Meu primeiro negócio é uma farmácia, já garoto de 17 anos, e meu pai me pergunta um dia, eu fui prestar vestibular e levei pau. A palavra certa é essa, não passei no vestibular. E aí ele falou, e agora? Você vai estudar ou você vai trabalhar? Entendeu? Eu falei, pai, eu acho que eu estou querendo mesmo trabalhar, não estou querendo muito estudar, não. Ele falou, então, uma coisa ou outra, ou você trabalha ou você estuda, à toa você não vai ficar. Eu falei, não, eu vou trabalhar. E logo em seguida convidei a esposa para um casamento, ela falou, você topa casar comigo? Se topa casar comigo, eu vou trabalhar para a gente casar. Agora, se você não quiser casar comigo, eu vou dar um jeito de estudar, vou ter que arrumar uma outra vida. Não, vamos casar. Eu estava com 17 para 18 anos, ela com 16 para 17 anos, e assim traçamos uma vida. Comprei a farmácia do meu pai, em 16 pagamentos, paguei em 13, entendeu? Construí a minha casa, de maneira que aos 21 anos, quando eu casei, eu tinha minha casa, meu carro, já tinha 2 drogarias em Itaberaí, tinha 150 garrotes e tinha um campo de sementes de arroz. Eu fui o primeiro
pessoa que plantou a semente selecionada de arroz aqui em Itaberaí. Eu fui o 15º confinador do estado do Goiás. Eu fui a primeira pessoa que fez as 2 safras no mesmo ano aqui em Itaberaí. Era uma safra de lavoura para silagem e outra para feijão logo em seguida. E assim foi, casei e constituí minha vida. E depois eu entro na vertente do frango. Como eu entro na vertente do frango? Uma situação dolorida, que meu sogro tinha 2 filhos, minha esposa e meu cunhado. Esse menino vai fazer uma cirurgia do ouvido, dá uma parada cardíaca, entra de coma e fica tetraplégico. Fica tetraplégico, 34 anos em coma. Meu sogro me convida para poder trabalhar com ele. Eu já tinha uma vida toda constituída, estava arrumadinho, né? Casa nova, carro novo, patroa, né, que eu gosto, amo até hoje, né? Com muita força, está arrumadinha, tudo organizado, uma vida, eu pedi para Deus, então, toda a liberdade, financeiramente bem, garoto de 21 anos, casado já, com seu carro, com seu negócio, com sua casa, então era muita prosperidade para os padrões da época aqui, né? Estou falando de 40 anos atrás, né, do interior de Goiás. Meu sogro me convidou a dizer, vamos trabalhar, o Carlinhos adoeceu e eu preciso do seu apoio, não tive dúvida. Vendi 100% do meu negócio e passei para dentro do negócio dele. E toquei os negócios dele. Aí fui conduzir os negócios dele. Os negócios evoluíram bastante, de 81 a 86 evoluíram bastante os nossos negócios. E aí depois surgiu a ideia do abatedouro, né? Vamos fazer um abatedouro. Então, mais uma vez, quando eu chamo a esposa para poder deixar os nossos negócios da farmácia e tal, para poder mexer tocar o negócio do pai dele, ali eu vendi 100% do meu patrimônio. Eu vendi 100% do meu patrimônio, eu vendi casa com geladeira, televisão, faqueiro, até o faqueiro de presente que eu tinha ganhado, eu vendi, botei no negócio. Telefone, vendi a casa de porteira fechada, como diz nós aqui em Goiás, né? Vendi, peguei esse capital e conduzi esse capital nas granjas. Flávio, daqui uns dias nós vamos ter uma vida melhor, nós vamos ter umas granjas melhor, seu pai está precisando de ajuda, vamos tocar com ele aqui, vai dar tudo certo, tudo certo. Logo em seguida também, depois veio a ideia do abatedouro. Nós já tínhamos construído um patrimônio bom no período de 81 a 86, quando veio a ideia do abatedouro também. Aí, novamente, falei, vamos vender tudo e vamos fazer um abatedouro, nós vamos evoluir mais. Aí vendemos tudo e fomos fazer um abatedouro. Vendi outra casa também, nesse período de 81 a 86, eu construí um apartamento em Goiânia, faltando 2 meses para a gente poder mudar para o apartamento, falei, vamos vender um apartamento. Cheguei nela meio de mansinho, né, porque mulher já tinha vendido uma casa, vendeu a segunda, né, vamos vender esse apartamento aqui para a gente poder, não, tudo bem, vender um apartamento. O pai dela me deu uma casa, aí quando deu em 95, eu falei, vamos vender essa casa nossa também, em 93, vamos fazer uma fábrica de ração, aí vendi a casa também, então por 3 vezes eu vendi 100% do meu patrimônio para jogar dentro desse negócio. E aí foi, o negócio expandiu, esse negócio de que está aí, fomos conduzindo com o meu sogro, as coisas cresceram, foi caminhando e deu hoje essa empresa aí que muitas pessoas já sabem, já conhecem através da mídia aí sobre a SSA. Mas a história inicial, em um breve relato, é isso aí. Mas, José, para quem não acompanha a mídia, fala um pouquinho da Ação Salvador Alimentos hoje em números, como que a empresa está hoje? A Ação Salvador Alimentos hoje, ela vai bem. A Ação Salvador Alimentos, ela tem uma história um pouco diferenciada das demais. E se você me perguntasse por que é, Zé, que vocês conseguiram isso? Eu tenho, Beni, na minha visão, o seguinte: sobre todas as coisas, Deus, eu sou muito crente, eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus, eu acredito no nosso ser superior, nosso Pai, que nos conduz. E depois eu acredito muito em pessoas. Você com pessoas boas, você transpõe qualquer barreira que você tiver. E eu fui agraciado pela mão de Deus por ter me enviado pessoas boas, capacitadas, nem tanto capacitadas que nós não sabíamos nada na época. Nós éramos tudo menino, entendeu? Tudo com muita vontade, você entendeu? Com muito desejo e sem conhecimento, pode dizer quase zero, mas a vontade era muito grande, o desejo era muito grande. Então Deus me mandou as pessoas boas, as pessoas capazes, que estão conosco até hoje, entendeu? E, por outro lado, também a cabeça muito aberta, né? Quer dizer, a gente acredita na tecnologia, eu acreditei a vida inteira na modernidade, então eu sempre fui muito aberto, tanto é que eu falei, eu fui a primeira pessoa a plantar arroz para semente aqui, eu fui o 15º confinador do estado de Goiás, eu fui o primeiro a plantar semente de arroz aqui em Itaberaí, eu fui o primeiro a fazer 2 lavouras numa época só, então toda a vida eu fui mente aberta, eu fui tranquilo, aceitei as coisas com facilidade.
E com isso, então, a SSA cresceu. Nós temos hoje, desde o dia que a SSA nasceu, de 91 até hoje, nós tivemos todo ano crescimento. Todo ano nós tivemos crescimento. Então, a SSA é uma empresa que cresce, passos cadenciados, passos firmes. Não fazemos grandes jogadas, coisas extraordinárias, mas os passos são firmes, os passos são cadenciados, são medidos, e isso tem nos trazido resultado também. Começamos ali em 91, como você procurou, abatendo 2.500 aves. Vou voltar um pouco do tempo. Quando eu comecei com meu sogro, eu tinha 5.000 aves a cada 60 dias. O Hugo foi criado com 5.000 aves. Uma semana eu matava 5.000, um mês eu matava 5.000 aves, no outro mês eu matava 6.600 aves. Eu vendia as aves vivas. Quer dizer, esses meninos foram criados com esse recurso, entendeu? Daí, quando nós começamos, eu cresci um pouco no frango, nós fomos com o abate, começamos a bater 2.500 aves, hoje a gente abate 420.000 aves dia, 410.000 aves dia, de segunda a sábado, um projeto de números de segunda a sexta, que é que o mercado fala, isso dá mais ou menos 470.000 aves, 480.000 aves dia, entendeu? A Super Frango vai hoje bem, né? Nós temos aí um EBITDA dos últimos 5 anos na faixa de 23%, né? Esse ano, que é um ano que foi um ano atípico, em função de Covid, em função de todas as confusões, nós vamos fechar com um resultado também muito positivo, muito melhor do que a média do mercado, porém não é a nossa média, mas muito melhor do que a média do mercado, as médias positivas do mercado em épocas boas. Entendeu? Nós vamos fechar ainda acima disso aí, vamos faturar aí 2,5 bi líquido, né, por aí, então a SSA ela vai indo, esse ano vamos crescer mais de 20%, né? Quer dizer, num ano de dificuldade, de milho grande, com resultados positivos. Então, eu acredito que estamos fazendo muito bem o nosso dever de casa. Então, a nossa lição de casa está sendo bem feita, tá? Por essa equipe maravilhosa que nós temos lá. Eu falo, Zé Garrote, você é muito bom, você é empreendedor, é isso, faz nada. Eu sou um folgado, sabe? O time que é bom, o time que toca aí, que faz as coisas direitinho, que conduz aí. Mas vai bem, graças a Deus. E estamos aí com um planejamento aí trabalhando numa governança muito bem estruturada. O que eu mais olho hoje na SSA, se você me perguntar qual o maior valor que você tem na SSA hoje, eu falo a cultura, entendeu? A cultura, as pessoas que estão ali dentro, a nossa governança está muito boa. Hoje nós temos balanço padrão CVM. Eu tenho balanço auditado tem mais de 10 anos. Eu tenho balanço auditado trimestral tem 3 ou 4 anos. Né? Esse ano nosso balanço é padrão CVM, 100% CVM, tudo certinho, arrumadinho, conselho, tudo direitinho, organizado. Se você quiser virar a chave, é agora. Não tem nada para fazer. Então, isso foi construído ao longo dos anos. Essa governança não foi construída ontem. Ela nasce a ideia em 2005, começa a ser implantada em 2007, estamos até agora. Então, é um negócio muito bem feito, muito pautado. Então, acho que os valores da SSA é muito maior do que ela. Legal, Zé. Agora eu quero escutar um pouquinho o Hugo. Queria escutar um pouco da tua história, Hugo. Como que você foi formado, criado nessa família, no meio das aves, no meio de 5.000 aves, e como que é a tua história até chegar na SSA? Beni, eu costumo dizer, eu acho que eu tive uma vida um pouco mais confortável que a do meu pai, né? Ele trabalhou desde muito cedo na farmácia, ele conta a história dele aí. Mas quem tem pai empreendedor, né, família de empreendedor, eu acho que vai se identificar com o que eu vou falar aqui. Eu acho que pai empreendedor nunca deu moleza assim para a molecada, né? Sempre assim o filho, eu como talvez eu sou filho do meio, né? A gente tem 2 irmãs, uma mais velha e uma outra mais nova. Sempre fui muito incentivado ao trabalho, assim. Na verdade, meu pai sempre puxou muito para o trabalho, né? Acho que o valor que eu aprendi desde criança, desde novo, eu acho que é o valor básico, assim, um dos valores básicos que a gente tem lá em casa é o trabalho, né? Então, assim, a gente sempre foi, de uma certa forma, assim, direcionado, tem que trabalhar, não existe outra forma das coisas darem certo na vida se não for trabalhando. Então, desde cedo, eu lembro que, eu acho que assim, a primeira experiência que eu tive com trabalho na vida, meu pai vai lembrar disso aí, era moleque, devia ter entre 8 e 9 anos. Eu pegava frango, né, do abatedor, eu pegava lá no freezer de casa.
Aí, sabe aquelas sacolas de feira? Aí eu colocava na sacola de feira e saía batendo porta a porta e vendendo, né, o frango. E aí vendia na vizinhança ali, né, na rua de casa e tal. Aí tinha um primo meu que ia comigo também, ele pegava uns ovos na fazenda do pai dele ali, ia vendendo também, e a gente ia brincando assim de vender. Aí um dia minha mãe comprou um carrinho de feira para mim, aí enchi o carrinho de feira, aí eu passava, tinha já a vizinhança certinha ali, tinha clientela. E aí eu lembro que um dia eu parei, né, com o negócio que eu fiquei eu fiquei muito chateado. Eu cheguei em casa, na época eu nem lembro, acho que nem era real ainda, com um bolo assim de dinheiro, era um pacote de dinheiro muito grande, porque acho que naquela época, né, nem lembro que moeda que era. Não tinha muito valor, então volume em notas era muita coisa. E eu nunca esqueço da cena, meu pai foi, contou as notas assim, tal, tirou, sei lá, acho que de 30, 40 notas que tinha ali, ele tirou 2 e me deu. Aí ele falou, tá aqui, esse aqui é o seu. Eu falei assim, mas como assim, cara? Esse aqui é meu? Ele falou assim, o frango é meu, esse aqui é a sua comissão, né? Aí foi a primeira experiência que eu tive, né, assim, com o trabalho, a relação, o que era a comissão. Eu lembro que eu fiquei doido, falei, não, tá errado, né? Tipo assim, pô, meu pai tá me roubando. Ele falou, o frango é meu, não é seu e tal. E aí isso, eu acho que isso marcou muito, assim, para mim. Acho que foi a primeira relação que eu tive, assim, de trabalho, entender, né? Assim, até hoje, na época, óbvio que eu nunca ia ter esse conceito na minha cabeça, né? Hoje eu entendo aquele conceito, não, vamos separar aqui o que é família e o que é empresa, né? Ó, empresa é empresa, família é família, você aqui é como se fosse né? Naquele momento lá, sei lá, com 9 anos de idade, acho que foi a primeira lição que eu tive de governança, né? Se eu for pensar com a cabeça que eu tenho hoje no passado, né? Mostra assim, fala, ó, que é da empresa, o que é seu é seu. Então, assim, desde sempre eu tive um relacionamento muito próximo dentro da empresa. Meu pai sempre me levava para todas as férias da minha vida, assim, Ben, eu nunca tive férias que eu fui largado, assim, solto. Eu sempre estava fazendo alguma coisa na empresa. Meu pai sempre me puxava. Vamos para a fazenda comigo. Vamos andar na empresa comigo. Então, assim, cada época da minha vida, de férias, eu escolhi, meu pai me deixava meio solto, assim, para escolher onde eu ia. Então, eu com 13, 14 anos, teve uma época que eu fui para a fazenda, e aí eu lembro que, nessa época, eu lembro que o gerente lá da fazenda, né, que era o Paulinho na época, quebrou o pé, aí eu ficava responsável por... Naquela época a gente tinha que levar, né, as pessoas que trabalhavam na fazenda para a fazenda, né? Então enchia picapezinho com 13, 14 anos, enchia picape de gente, aí ia para a fazenda, levava o pessoal, fazia pagamento semanal da turma, comprava madeira, fazia não sei o quê. Aí tinha época que eu ia para dentro do abatedouro, né? Então eu ficava dentro da indústria. O pessoal ficava doido comigo dentro da indústria, queria me tirar dentro da indústria por tudo. O que um menino de 12, 13 anos está fazendo dentro da indústria? Né? Então eu entrava, queria pendurar frango, aí queria, né, fazer o serviço que o pessoal fazia. Assim, na verdade, atrapalhava muito mais do que ajudava. Aí tinha época que eu ia para a área comercial também, tem um gerente nosso comercial que está conosco, deve ter uns 30 anos, né, o Carlinhos. E aí meu pai falava, vai ficar com ele aí, fica uma semana aí, 15 dias, 20. Aí eu ficava com ele, morava em hotel, aí eu dormia, né, assim, no hotel que ele dormia, aí passava o dia visitando clientes, entendendo o negócio. Aí tinha época que eu rodava, acho que a coisa que eu mais fiz foi rodar granja, né? A gente tem a parte dos veterinários ou tecnistas que fazem a assistência no campo, né, com os nossos integrados. Então o pessoal me pegava cedo em casa, meu pai falava, ó, na hora que você comer, ele come, na hora que você parar, ele para, na hora que for dormir, ele dorme. Aí o pessoal passava lá em casa cedo, eu saía para a granja, né, visitava integrado, então tinha muito relacionamento com granjeiro. Então, assim, desde sempre eu tive meio assim envolvido no negócio de uma certa forma, não diretamente trabalhando ativo, mas sempre que dava assim nas férias eu era meio que empurrado assim pro negócio, né? Meus amigos iam jogar bola e eu falava assim, aí às vezes eu ficava meio contrariado, né? Queria jogar futebol, né? Eu andava de skate, queria fazer não sei o quê e assim, não, e eu estava sempre puxando pro negócio. E hoje eu vejo assim, para mim foi excelente. Então desde cedo eu lembro que eu sabia que eu queria fazer administração, nem sei como que eu pus isso na minha cabeça. Um dia eu lembro que eu estava com meu pai na praia andando assim, meu pai falou assim, o que você vai querer fazer? Eu falei assim, ó, eu vou fazer FGV. Eu falei assim, é ele. Mas, né, você sabe o que é isso, né? Você vai conseguir entrar? Eu falei, não sei, vou fazer FGV. Então, assim, eu morei em Itaberaí a vida inteira, né, bem? Então, eu morei daqui até os 17 anos. Aí, com 18, eu fui para Goiânia.
eu morei em Itaberaí, mas um tempo da minha vida eu estudei numa cidade fora, assim, numa outra cidade aqui perto, 50 quilômetros. Eu acordava às 5 horas da manhã todo dia e voltava para casa às 2 da tarde. Então, assim, foi de segunda a sexta uns 3 anos, depois segunda a sábado uns 2 anos. E aí, então, assim, eu sempre fiquei em Itaberaí a vida inteira, né? Assim, nunca tinha saído. Aí eu fui para Goiânia para fazer o 3º ano, né? Que é o último ano, fiz vestibular, e aí eu acabei entrando na FGV do Rio, né? Na EBAP. E fiquei no Rio ali 4 anos, talvez acho que foi o tempo que eu passei mais longe da empresa, né? Porque ficava no Rio, só voltava em julho ou dezembro e janeiro. Aí nessa época eu sempre ficava com meu pai. Aí já nessa época eu já não ficava em outras áreas da empresa. Então assim, meu pai era meio que motorista, assim, né? Entrava no carro, ficava com ele o dia inteiro, sentava na sala de reunião, escutava tudo. E aí eu fiquei no Rio 4 anos. Meu último ano lá eu estagiei na IBM, eu estagiei 1 ano na IBM e voltei. Então eu voltei para cá, entrei na faculdade em 2004, terminei em 2007, né? Então março de 2007, assim, eu considero meu primeiro dia oficial de trabalho aqui na SSA foi em março de 2007, né? Então tem 14 anos que ativamente, diretamente eu faço parte né? Eu faço assim do quadro. 8, né? O março de 2008. Não, março de 2007. Não é? 2007. Então, como considero ativo né, vamos falar assim, no quadro CLT da SSA. A carteira assinada, né? Carteira assinada SSA desde... Mas, Beni, para complementar um pouco da história do Hugo, é o seguinte, lá em casa, na minha casa, as coisas não eram fáceis, não, era muito difícil. A gente tinha que plantar um pé de chuchu, tinha que plantar um pé de abóbora, a comida vinha até do fundo do quintal mesmo, o negócio era feio, entendeu? Mas foi bom, me ensinou demais, me ensinou bastante. E os meninos, graças a Deus, eles foram uns meninos muito bons, muito obedientes. E eu também nunca mostrei para eles, e que também não era fácil, não tinha nem o que mostrar, que a vida era dura mesmo, então tinha que pegar no batente cedo, né? Ou seja, ó, você trabalha, você vale o que você tem, então você precisa trabalhar. Não tem outra história, entendeu? Não tem esse negócio, dinheiro não cai do céu, não. Então você trabalha para você poder ganhar o seu, e assim para você poder tratar da sua família, etc. E os meninos, na verdade, o Hugo, com isso tudo que ele relata, mas durante um período esse período, né, que ele passou aqui, vamos supor, de férias, que ele ia para o campo, um mês ele ia para o campo, outro mês ele ia para o almoxarifado, outro mês ele ia para o abatedouro, outro mês ele rodava a empresa. Então, eu falava, você tinha que rodar a empresa, você poder entender como é que você vai entender a empresa se você não tiver de rodar a empresa. Então, você tem que estar lá dentro. E aí era mais ou menos 0 a 0, né? O colaborador que mandava, não era ele não, ele tinha que obedecer. Ó, quem manda o seu patrão é o colaborador lá. Então, igual o caso do Carlinhos, entre outros, né? Ó, então, vocês vão aprender, obedece ele lá, vê o que está fazendo e vamos que vamos. É dessa forma aí, você tem que estudar e tem que entender. Não adianta estudar e não entender, e não adianta entender e também estudar fica mais difícil. Se você estudar fica mais fácil, né? Sem escola é mais difícil. Então, vocês precisam dos dois. Ô Zé, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você trazia o Hugo para dentro da empresa e pegava as férias dele, colocava ele junto com os outros executivos, era para a formação do Hugo ou na tua cabeça era para trazer um dia o Hugo trabalhar contigo? Não, tinha as duas coisas, né? Eu acredito, eu sempre digo que o balcão ele ensina muito, você entendeu? Eu fui criado no balcão. Então, meu pai dizia, quando o cliente entra, põe o pé na sua loja, você olha no olho dele e caminha para ele e pergunta ele, sim, senhor, o que o senhor deseja? Até hoje eu tenho um forte hábito de chamar as pessoas tudo sim, senhor, sim, senhora. Às vezes a pessoa é muito mais nova do que eu, sim, senhor, sim, senhora. Você é para me dizer, mas tira esse senhor daí, mas é a força do hábito. Então, ali você cria uma percepção muito boa, você aprende a conviver com as pessoas, você começa a entender como a vida ela é, que a escola não te passa isso. É o relacionamento humano, como é que faz, como é que entende olhar, sentir a pessoa, a expressão corporal, né, das pessoas. Então, você tem que entender, saber fazer essa leitura. E diagnosticar isso. Então, você conviver com as pessoas em comunidade, assim, de maneira geral, isso é um aprendizado muito rico. Entendeu? Da mesma forma que é na faculdade, que a academia te ensina na teoria. Então, você solta aqui, porque você fica um cara mais solto, e, por outro lado, você tem a teoria. Então, a junção desses dois é muito boa. E óbvio, né, que qualquer pai deseja
que o filho seja o sucessor, porque é muito bom você criar um sucessor. Eu sou muito feliz, graças a Deus. Vou falar para você, da onde que eu vim? Ontem mesmo eu estava falando com a minha esposa, bem, você lembra quando nós íamos encontrar na praça de bicicleta? Meu pai mandava eu fazer depósito de dinheiro no banco, eu ligava para ela, o telefone que era 2 números, no meu era 13, o dela era 11. Eu ligava para ela, vai lá na porta do banco, eu vou fazer um depósito lá, a gente dá uma olhadinha um no outro, papia lá. Aí eu chegava até mais coisa, o papai falava assim, você demorou demais para depositar no banco, eu falava assim, não, pai, que a fila é grande, naquela época era tudo na mão, a fila está grande, eu estava dando uma namoradinha, voltava para trabalhar rapidão, você entendeu? Para poder ser. Então, essas coisas você tem que aprender no dia a dia, você entendeu? É lidando com as pessoas, é vendo com as pessoas. E o Hugo, lá dentro da indústria, né? Bom, um dia, se ele der certo, e se ele quiser, e se tudo for para o bem, que ele seja, se não for, ele toca a vida dele. Eu também nunca cobrei isso, entendeu? Não, você tem sucessor, você tem que trabalhar para você. Não, nunca. Na verdade, eu nunca cobrei isso de ninguém. Ó, cada um faz o que quer, que a cabeça for boa, que vocês acharam, eu quero que vocês sejam felizes, né? Não, as pessoas, você tem que ser feliz. Não tem nada melhor do mundo do que saúde, porque a saúde acompanha a felicidade. Porque é difícil ser feliz sem ter saúde. Então, saúde, aí você seja feliz. O que é que você quer fazer? Faz aquilo que você ama, faz aquilo que você gosta. Beleza. E foi uma vertente que naturalmente ele caminhou, talvez até por essas ações também, que foi vivendo no dia a dia, né? Isso foi muito bom, entendeu? Foi muito bom para ele, muito bom para mim, porque hoje eu estou mais tranquilo, né? Sossegado, tal, etc. Chegando mais, como dizia minha mãe, pode chegar serviço no lombo dele, porque serviço não mata homem, não, entendeu? Serviço não mata homem, não. Pode tacar serviço no lombo dele. Minha mãe disse, serviço não mata homem, não. Pode chegar nele. Deixa eu pegar aqui do Hugo. Nesses anos todos, trabalhando lá do seu pai, desde novinho, quais são as características dele que você falou, pô, essas aqui eu admiro e quero puxar para mim? Ô, Benio, eu acho que assim, o mais forte, né, que eu acho que todo mundo, quando olha meu pai, assim, vamos falar assim, primeiro é a valorização do trabalho, né? É trabalhador, assim, inveterado, trabalha dia e noite, noite e dia, e a gente, assim, tem essa... Acabou, acho que aprendeu e pegou a cultura, né? Em casa, assim, almoço família misturado com trabalho, né? À noite vai sentar para conversar alguma coisa, vira trabalho, final de semana, né? Senta para encontrar junto, então vira trabalho. Então, assim, eu acho que o valor trabalho, né, em casa, ele é muito forte. Assim, a gente aprendeu desde novo, assim, ó, tem que trabalhar, né? E meu pai, assim, tem um senso de justiça, assim, impressionante, assim, um cara tem um coração do tamanho do mundo, tem um senso de justiça também, assim, muito grande para com tudo, para com todos, né? É um cara que, acho que outra coisa, assim, que, né, uma pessoa que tem muita gratidão, pessoa de muita fé, assim, é impressionante a fé que ele tem, né, em Deus, né? A gratidão que ele tem para com Deus, né? Com as pessoas que ajudaram ele nesse processo, para todo mundo que, de certa forma, participou da trajetória, né? Ontem, semana passada, a gente estava conversando aqui na empresa, ele foi lembrar dos primeiros colaboradores que ele teve na época de farmácia, né? Então, assim, que são pessoas que cruzam conosco, né? Em alguns momentos, né? Ou até a própria família, né? Os filhos dessas pessoas e tal, e assim, até hoje eu tenho muita gratidão. E se precisar, né, vamos falar assim, de ajudar ou precisar dar apoio para essas pessoas. Ou assim, dependente da pessoa, a pessoa que participou da nossa história de alguma forma, ele tem essa gratidão, um coração assim, imenso. Então são valores, né, que eu sempre carrego comigo, né? Trabalho, né, fé, gratidão, família. Então, são coisas muito importantes para ele que isso eu trouxe e tento carregar comigo até hoje, assim, e vou carregar sempre, né? Bonito, legal. Zé, deixa eu fazer uma pergunta. A gente estava falando aqui de fé, né? De gratidão. Teve algum momento na história da São Salvador, ou até na história anterior da farmácia, e no início, assim, que você teve muita dificuldade, que você fechou os olhos e pediu ajuda? Falou assim, pô... Nossa Senhora. Demais da conta. Eu passei cada pedaço da minha vida que só Jesus na causa. Rapaz, não é brinquedo, não. Olha, você imagina ver um garoto de 17 anos, eu era um garoto terrível, entendeu? No bom sentido. Trabalhador demais.
entendeu? Muito trabalhador, muito certo. Toda a vida eu fui, desde menino. A minha cama de campanha, eu dormia dentro da farmácia do meu pai para dar plantão. Eu tinha uma cama de campanha que eu montava e desmontava ela todos os dias. Todos os dias. Eu tinha que montar minha cama. Eu dormia dentro da farmácia, eu era o plantonista. Trancava a chave ali, dormia ali, meu pai ia embora, embora a minha casa era longe, eu dormia ali. Então, toda a vida eu fui muito trabalhador. Mas também era arteiro que era danado, entendeu? Namorador, e farreador e tal, e etc. O dia que eu falei assim, ó, que eu chamei a Flávia para casar, minha esposa, eu falei assim, ó, você quer casar comigo? Eu dei um poste na vida. Uf, eu mudei, eu virei a chave. Eu trabalhei para casar com ela, entendeu? E foi uma vida dura, porque poder para pagar essa farmácia também, eu paguei a farmácia. Uma das coisas que eu não esqueço, meu pai naquela época, ele comprou juros de 400. Eu pensei que era 400 no total da dívida, era 400 capitalizado, rapaz. Não foi igual eu com o trocar dele, eu fiquei com a raiva, não é possível um negócio desse, entendeu? Ele me cobrou 400 capitalizado. Eu fui entender o que era 400 capitalizado, não sabia o que era isso, não. Bom, beleza. E depois, quando nós fizemos o abatedouro, que nós por 2 vezes, que a gente, por 3 vezes que eu posso dizer que eu fui ao zero, e depois Deus nos abençoou, foi situação dolorosa. Você tinha que levantar de manhã, você suava frio. Quando você acordava, que você tinha que levantar para ir para a rua, para enfrentar o pessoal, tudo, você suava frio, porque você via aquele pessoal, você sabia que você tinha que acertar com ele, e da onde que ia sair aquele dinheiro? Você tinha que fazer mágica no meio do caminho para poder acertar. Eu vou contar uma história para você aqui. Eu contei ela ontem, no treinamento do nosso pessoal de fazenda ontem. Eu comecei com 3 colaboradores, que esses 3 colaboradores foram uma bênção na minha vida. De seguida eu passei para 10, lá na fazenda do meu sogro. Depois nós fomos para 20. Aí eu saí da fazenda do meu sogro com 40. E aí inaugurei o abatedouro com 70. Quando entraram esses 70 colaboradores no portão, aí tem um rapaz que trabalha comigo até hoje, chama Romualdo, falou, chefe, como é que nós vamos pagar esse povo? Eu falei, Deus proverá. Não tinha nem onde pagar a folha de pagamento, não tinha. Entendeu? Nós temos poder trabalhar. Então, a vida era muito difícil, você segurava mesmo. Então, a gente trabalhava e fazia tudo, entendeu? Para poder acertar. Então, os momentos difíceis, você levantar de madrugada, você estava suando frio, batia o joelho no chão e pedia a Deus, meu Deus, me abre a expectativa, me abre a visão. Então, era oração de madrugada e serviço de dia, mas era serviço para valer. E era emendado, entendeu? Não tinha assim, vamos supor, levanta às 5 e deita às 10. Não, tinha dia que ia das 5 até as 2 da manhã, aí você cansava às 2 da manhã, deitava às 2, acordava às 9, aí ia das 9 até no outro dia, era um negócio assim meio sem sequência, entendeu? Ali você cortava frango, você tirava nota fiscal, você pesava caminhão, você fazia tudo para poder acertar isso, né? E tinha as condições financeiras também montar a equipe para isso, entendeu? Então, a força de vontade era muito grande, o desejo era muito grande, entendeu? Para mim poder fazer o abatedouro, eu não tinha como montar uma estrutura organizacional. Eu fiz um teatro frio, depois que eu fiquei sabendo que era teatro frio, nem sabia, isso aconteceu. Então, olha para você como é que eu falo. O papel do granjeiro passa aqui, que depois passa ali, que passa no financeiro, que passa na contabilidade. Então, eu fazia a logística dele dentro do escritório para poder saber a forma mais certa de fazer, porque eu não tinha quem me ajudasse. Eu não tinha pessoa para poder fazer. Então, eu fazia isso sozinho. O funcionário passa aqui, passa por lá e tal, etc., dá a volta. Então, eu criava a situação durante o dia, durante a noite, durante os domingos, para poder organizar, mas o funcionário está passando aqui, está atrasando, está perdendo hora, então ele vai passar por aqui. Aí eu media, cronometrava, entendeu? Cronometrava, então eu vou passar por aqui. Então, isso me fez entender muito da empresa, muito do processo, entendeu? Como organizar. Portanto, eu digo para você que a SSA, hoje, quando se fala em números, você pediu, mas eu agradeço a Deus. Nós temos desde 2011 que eu não tenho um mês em vermelho, entendeu? A gente sempre trabalhando nessas crises todas que passaram, a gente sempre deu um azulzinho, seja lá bate na trava, seja o que for, mas está dando um azulzinho. Então, é porque é a riqueza de detalhe que tem, porque a gente consegue enxergar isso, e isso vai aumentando o seu horizonte, vai dando condição de você enxergar, de você ver mais e melhor, entendeu? Então, eu fui muito voltado para essa gestão, dessa forma, de organizar, de fazer bem feito, de produtividade, de eficiência, de não perder nada. Eu perdi em outros lugares, talvez não fui grande criador em outras áreas,
Mas nessas áreas eu cuidei com muita excelência, vamos dizer assim, com muito capricho, e tanto é que criou uma empresa sólida. Então é uma empresa, graças a Deus, primeiro amor de Deus, mas é uma empresa, vamos dizer, decisa, entendeu? Organizado, financeiramente organizado. Agora, essa primeira fase foi brinquedo, não, até plantar o trem foi duro, entendeu? Mas depois aí foi bom, tá bom. Legal, Zé. Vou mudar um pouquinho aqui o tema. Imagino que trabalhar pai e filho não deva ser algo tão fácil, tão trivial, né? Tem toda a questão do amor, toda a questão da cumplicidade, mas, poxa, cada um tem sua cabeça, cada um tem sua visão. Hugo, conta um pouco, na sua visão, das dificuldades de trabalhar com seu pai, quais foram os conflitos que vocês viveram e aí como que vocês começaram a tratar esses conflitos. Aí eu queria te escutar e depois eu queria escutar um pouquinho da visão do Zé também. Ô, Beni, a relação, assim, acho que pai e filho aqui na SSA, assim, a gente teve uma relação sempre muito tranquila, sabe? Pouco conflito, porque, por característica, quando você perguntou de valores, uma característica do meu pai que eu acho que é muito importante, que é a SSA, né? Que ajudou a SSA a chegar até aqui, ele é muito descentralizador, sabe? Ele delega muito, sabe delegar, então coloca muito na mão das pessoas e confia. Sabe aquele negócio de acredita? Era assim, acredita e confia. Então coloca na mão da pessoa e você sabe o que vai fazer. Então, desde que eu cheguei aqui na empresa, assim, no começo, eu comecei primeiro no campo, né, na parte toda de produção animal, frango vivo, fábrica de ração, relacionamento com integrado. Então, fiquei 2 anos e logo depois eu fui para o comercial e fiquei praticamente 10 anos aí na área comercial. Então, assim, nós nos complementamos muito bem, né, na minha visão, porque meu pai tem uma visão, igual ele falou assim, muito de indústria, muito de projeto, muito de processo. Então, assim, como ele ajudou a construir muito, né, assim, participou da construção, né, dos detalhes, de tudo. Então, assim, conhece do detalhe... Como servente, hein, Beni? Descarreguei caminhão de areia, muitos, como servente. Então, assim, conhece muito dos projetos, detalhe, fluxo de indústria, né? Então, assim, processos. Então, ele tem uma visão, eu falo assim, a SSA, ela tem todo esse cuidado que ela tem com a indústria, com o processo, que veio da visão do meu pai, do Rimark, que são pessoas que fizeram, assim, que tem essa visão, vamos falar assim, industrial, né? De crescer, de expansão, então vamos expandir. E quando eu fui para a área comercial, foi uma área que eu dei muito certo, assim, dei muito bem na área comercial, né? Então, assim, eu vim com outro, vamos falar assim, com um tino comercial para a empresa que a gente, assim, na época até que tinha muito pouco, né? Essa valorização da marca, criação de novos produtos, criar novas marcas. Então, a gente meio que, assim, a junção nossa foi acho que a gente complementou muito bem o outro. Então, assim, por isso que na minha visão, a gente teve pouquíssimos atritos, assim, se você me perguntar, você lembra de um atrito, assim, cara, falar assim, lembro de muito poucos, com certeza a gente teve alguns, muitas ideias divergentes, mas, assim, meu pai, acho que das grandes vantagens, assim, é de saber escutar também, então, assim, ele escuta a gente, por mais que ele não concorde, ele fala assim, não, então, peraí, deixa eu dar uma pensada aqui. Então, ele pensa, então, ele vai amadurecendo, então, assim, às vezes pode demorar um tempo para aceitar e amadurecer certas ideias, assim, até para comprar a ideia, eu entendo que ele precisa do tempo dele, sabe? Então, assim, ele precisa daquele tempo para falar assim, ó, para eu comprar a ideia. Mas uma vez também que ele comprou a ideia, aí a gente do lado de cá a gente fica apertado. Que aí eu falo assim, aí a pressão vem, não, então vocês queriam isso aí, agora eu comprei, entendo, então assim, você queria 10, agora vamos fazer 20, né? Eu lembro que uma vez, muito tempo atrás, a gente fez um projeto de freezer, né? A gente queria colocar uns freezers no cliente e tal. Não, pai, vamos fazer um projetinho aqui, a gente vai vender 60 freezers. Eu falei, não, pai, vocês estão... Não vai dar certo. Mas aí, quando ele comprou a ideia que ele entendeu, ele falou assim, beleza, então agora eu quero 1.000. Eu falei, pô, mas a gente queria 60, você quer 1.000? Eu falei, agora eu quero 1.000. Aí, no final das contas, aí eu lembro que a gente fez 5.000 freezers, né, nos clientes. Então, assim, acabou que, assim, é que a gente não tem muito esse conflito, assim, eu vejo de ideias muito distintas, porque meu pai também, por um lado, ele tem uma visão muito arrojada, sabe? Então, assim, ele pensa muito no futuro, pensa muito na frente. Então, sempre quando a gente traz alguma coisa, porque você imagina, né? A geração nova vem aquela visão de
arrojo, né, de modernidade, de inovação, não sei o quê. E o pessoal tem aquele paradigma de que a primeira geração é mais conservadora e tal. Com certeza a gente tem tons de conservadorismo muito forte, muito presentes na SCA. Mas, ao mesmo tempo, a gente é uma empresa muito arrojada e muito moderna em alguns pontos, né? Então, sempre nos nossos projetos, a gente às vezes demora muito tempo para desenvolver um projeto, uma planta, comprar uma máquina, fazer alguma coisa, mas quando faz, vem cá, vamos ver o que tem de melhor no mercado, vamos ver o que tem de mais novo no mercado. Então, assim, nesse ponto, eu vejo que nós, assim, nos complementamos muito bem, sabe, com essa visão, uma visão de indústria, processo, né, vou falar assim, da operação do negócio. Eu vim com visão de comercial, marketing, então, assim, governança, né? Então, assim, a gente começou o trabalho de governança familiar em 2012, com uma consultoria, né, que eu virei para meu pai e falei, acho que a gente precisa disso aqui, né? A gente vai precisar disso aqui no futuro. Então, assim, todo esse, talvez, assim, parte, né, dessas questões de governança, eu falo assim, essa nova geração trouxe para o negócio, né? Então, aliou com a segunda. Então, assim, a gente se complementou muito bem. Legal, Hugo. Olha, a gente está caminhando para o final aqui de tempo. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês dois. Uma família que construiu tanto, o que quer deixar para as próximas gerações? O que quer deixar para o Brasil? O que quer deixar para o mundo? Deixa eu só complementar um pouquinho e vamos dar um trocadilho aqui. O que o Hugo falou, Beni, tem uma coisa muito importante aí, na verdade. O que ele falou, tudo é verdade, sabe? Questão de fé, crença, gratidão, respeito às pessoas. Eu tenho meu tempo, eu preciso dar minhas travesseiradas, sabe? Às vezes, eu sei que tem uma pensada para poder acertar, mas, por outro lado, uma vez feito, está pronto. Eu costumo dizer que a Superfrango é muito agressiva, por um lado, mas, por outro lado, muito conservadora. Ela demora a tomar decisão, mas como ela toma decisão para valer, entendeu? Para poder acertar. Mas o que é bacana entre eu e o Hugo foi o seguinte, realmente foi essa complementariedade, sabe o que aconteceu, se o termo correto é isso. Ele, na verdade, ele é um menino, toda a vida foi um menino também muito obediente, entendeu? Foi um menino muito obediente. Aqui em casa não tem grito, aqui em casa não tem discussão, entendeu? Aqui em casa não existe isso, então todo mundo fala, um ouve, o outro acerta. O respeito é muito grande, apesar de ser de idade, pai e filho, você também respeita muito bem. O diálogo é aberto, ele é franco, ele é verdadeiro, não existe subterfúgio para poder acertar, ele é um diálogo mais direto, entendeu? E acaba que todo mundo se aceita ele bem acertando. E como o Hugo disse, eu fui forjado a machado, né? Eu fui forjado a machado, com o tempo, com as pessoas, enfrentando as diversidades. O Hugo, vou dizer que foi meio termo, né? Meia pedra, meio tijolo. Ele teve uma parte dessa que não foram tão pesadas, mas, por outro lado, ele teve a parte acadêmica que ajudou muito, a associação das duas. É claro que quem tem academia, ele tem uma oportunidade de ir mais longe, ter uma visão melhor. Então, as nossas ideias, elas completou bastante. No caso da marca Boa mesmo, ele não lembrou aí, mas a marca Boa eu era muito reticente à questão de desenvolver novos produtos, uma nova marca. Então, essa visão de criar uma marca generalista, uma marca especialista, e fazer com que essa marca boa pudesse desenvolver, isso foi um trabalho dele, né? Foi ele que fez, ele que convenceu, criou, e hoje a marca boa é uma marca forte, né? Já tem um bom faturamento, tem uma condição boa de crescimento, ela deu um horizonte muito grande para a empresa, entendeu? Então, a empresa pode crescer bastante. Então, isso é um trabalho do Hugo. Então, isso um complementando o outro, né? Quer dizer, um na fábrica, outro ali, para poder acertar. E também o seguinte, nós respeitamos muito um ao outro, entendeu? Quer dizer, não é por eu não uso a autoridade de pai, faz desse jeito que eu... Não tem isso, né? Então, você pensa, ele fala também, pensa, né, e tal. Então, existe uma harmonia muito bacana nisso, só para poder sedimentar isso aí, que eu acho que eu devo isso a ele, a família, a equipe, porque, na verdade... E até para contribuir com as pessoas, que é importante você ter isso, esse momento de travesseirada, ouvir o filho, entender, conversar, ter um diálogo bacana, né? Se botar parelho, né? Para você poder discutir as ideias, porque afinal de contas é um negócio, não é pai nem filho, não é pai que manda, nem filho que está fazendo birra, ou seja, então você tem que com maturidade para que isso possa chegar. Isso tem acontecido bem. Portanto, eu falo, Deus, agora é Deus e a formação, a família, tudo, para acertar isso aí. Né? Só para complementar esse pedacinho do Hugo aí.
Bem, Aí, e voltando à pergunta aqui do legado, né? Eu como o sucessor, né? Que assim estou como, né? Hoje atual CEO da companhia, né? Após 14 anos aí de CLT na empresa, eu acho que a vida toda também envolvido no negócio. Eu tenho falado muito com as minhas irmãs, a gente fez um culto, né? Esses dias de ação de graça, celebrando os 30 anos da empresa, e a gente fez a transição, né? De geração, né? Meu pai foi para o conselho, hoje é presidente do conselho de administração da SSA, e eu estou como CEO da empresa. Então, assim, eu falo sempre para minhas irmãs, até falei isso no nosso, né, nessa cerimônia, né, de transição, e é uma coisa que eu falo há muito tempo, tá, aqui na SSA. Primeiro, eu acho que aqui a parte da família, né, então a família ela tem que ser responsável pela manutenção da empresa e pela perenidade do negócio, né? Então, nós somos hoje os únicos acionistas, né, a família é a única acionista da empresa. Então, essa responsabilidade é nossa, cara. São 8.000 pessoas, né, que trabalham com a gente, né, entre diretos e terceiros, né, e terceirizados. Então, nós temos esse compromisso, né, com a sociedade, com os nossos colaboradores. Então, assim, a gente não está aqui, eu falo assim, a gente não pode estar aqui de brincadeira, né? A gente não está aqui para brincar com esse patrimônio. São 50 anos de história, né? Meu avô começou com avicultura em 73, né? Então, assim, não sou eu, né, ou por ego, ou por vaidade, ou até por loucura, né, que vou colocar isso aqui, né, assim, tudo isso a perder. São 8.000 famílias, 8.000 pessoas que dependem disso. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande para com a terceira geração. Você tocou, né, antes aqui da gente começar, a gente estava falando disso, terceira geração. Então, assim, a gente tem que passar esses valores para a terceira geração, a gente tem que educar uma terceira geração para que eles, pelo menos, sejam bons sócios. Não vou falar que precisam ser bons executivos, porque pode ser que eles não queiram ser executivos da empresa, cada um quer seguir sua carreira, mas o cara, assim, né, ele precisa entender que ele tem que ser bom sócio. Então, assim, você não precisa trabalhar, você não precisa ser executivo, cada um vai seguir sua profissão. Se quiser ser executivo, ótimo, mas uma coisa você tem que ser um sócio com responsabilidade. E então, assim, isso é o recado que a gente, assim, é a conversa que a gente sempre tem com a família, né? Então, assim, o neto mais velho hoje tem 14 anos, né? Tem uma menina, a Manu, e o mais novinho, o Henrique, tem um ano e pouquinho. Então, assim, a gente precisa, né, como irmãos, né, passar esses valores, trabalho, família, né, essa cultura que a gente tem aqui dentro, honestidade, caráter, para essa molecada, né, assim, porque os meninos precisam dar continuidade nisso daqui, né, como sócio. E também aqui na empresa, Ben, eu falo assim, quando eu falo assim, o que você quer deixar, né, de legado? Eu vejo que a SSA é uma empresa que hoje tem 30 anos, né? Então virou aquela transição de primeira para segunda geração. Né? Poucas empresas conseguem esse feito e um número muito menor de empresas ainda chegam na sua terceira geração. Então hoje eu tenho 36 anos. Eu falo assim, se eu trabalhar mais 30, né, a SSA migra para a terceira geração. Então, assim, só que nós, né, da segunda geração, a segunda geração de executivos, né, que tem na empresa hoje, na SSA, a gente precisa preparar a base para a empresa entregar, vamos falar assim, uma empresa sólida, né, bem estruturada, governança muito forte, daqui 30 anos, para uma terceira geração, seja ela familiar ou não, aqui, né, no corpo executivo, mas que a gente pode levar essa empresa para 100 anos. Então, eu falo assim, onde você quer chegar? Eu falo, pô, meu sonho é que a CSA atinja 100 anos, né, pelo menos os 100 anos. Eu sei que eu não vou estar lá, né, aliás, eu não vou estar aqui como executivo, mas assim, é entregar, né, uma empresa pronta, preparada, para que essa terceira geração, assim, né, quando a empresa fizer seus 60 anos, dê continuidade para levar ela mais 30, mais 40 anos. Então, assim, você perguntar assim, o que você, né, seu sonho de vida, o que é? Eu falo, é isso, né, dar continuidade, né, e deixar esse legado aqui, não só para nós, porque hoje a gente entende, isso é muito bom, né, a gente trabalhou muito tempo com a consultoria familiar, desde 2012, e assim, a gente entende hoje, né, essa separação de família e empresa, e que a empresa hoje é muito maior que a família, né? Então, assim, a gente não pode se dar o luxo de achar que a empresa é nossa, né? Então, a empresa, cara, é de quem trabalha aqui, né? A empresa da sociedade. Então, a cidade, né, a região hoje depende da SSA, né? Então, assim, é um ambiente, assim, eu falo, coexistem, né? Sociedade, empresa, até a parte governamental. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade com isso, né? Então,
A gente assim, não está aqui por brincadeira, não está aqui por ego. Eu lembro que essa consultoria, né, eu fiz MBA, né, em 2016, né, eu fiz MBA nos Estados Unidos, 15 e 16. E antes de ir para o MBA, o pessoal perguntou, quem que aqui da família quer ser o sucessor do Zé Garrote? Eu fui o único que levantei a mão, né? E eles falaram, eu falei, só que eu quero estar lá se eu merecer estar lá, né? Eu não quero estar lá porque eu sou filho do Zé e tal. Eles falaram assim, o que você precisa? Eu falei, não sei. Aí eles falaram, por que você não faz um MBA fora, né? Então isso vai te dar mais corpo, mais bagagem e tal. Então assim, eu fui. Então assim, até parte, né? Assim, toda a minha formação, né? Tudo que eu fiz até hoje, o fato de ter procurado uma boa faculdade para estudar, né? Ter trabalhado aqui um tempo, MBA e tal, assim, sempre foi em compromisso com esse projeto futuro, assim, de responsabilidade para com o negócio e conseguir, vou falar assim, se Deus quiser, né, debaixo da graça de Deus, levar a SSA aí para 100 anos, né? Então, quando eu, daqui 70 anos, né, eu vou estar lá com 106 e estou vendo lá a transição para outra geração. Bonito, legal, cara. Muito, muito bonito ver isso. Quero estar do seu lado vendo isso. Opa. Daqui a 70 anos. Amém. A gente comemora daqui a uma geração. Vai estar, Bia. Vai estar. Zé, eu queria te escutar as palavras finais também sobre esse tema e a gente caminhar aqui para o fim desse bate-papo, que está tão legal. O Hugo falou quase tudo, né? Mas só dando um respaldo, eu sempre disse, foi o que eu estava dizendo, eu sempre disse para os meus meninos e digo para os meus netos, né? Os meus netos, quando falam assim, a empresa do vovô, não, a empresa não é do vovô, a empresa é de um punhado de gente. Mas a empresa não é nossa, não, você ainda não trabalhou nela, brincando com eles, mas eu brinco sério, quando eu ponho para pensar, você ainda não trabalhou nela, então você não tem muito direito ainda não, você precisa trabalhar um pouquinho para poder, brincando, né, você vai fazendo uns momentos de reflexão. Mas o que eu entendo é que, graças a Deus, eu sou muito despreendido, entendeu? Entendo que eu sou apenas um gestor, um passante, um viajante passante, né? Vim nu, vou voltar nu, isso tudo aqui. Então, eu quero deixar uma história que vale a pena ser honesto, vale a pena trabalhar certo, vale a pena fazer as coisas bem feitas. Agora, você só consegue fazer isso, né? Vamos supor, claro que ser honesto não depende disso, mas vale a pena fazer as coisas bem feitas se você amar aquilo que você faz. Você tem que amar aquilo que você faz, você tem que gostar daquilo que você faz. Então, eu sou feliz, né? Porque eu gosto de indústria, entendeu? Eu gosto do processo, eu gosto de ser caprichoso nos detalhes com as coisas, né? Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de dar oportunidade para as pessoas, eu acredito nas pessoas. E essa construção realmente, né, o Hugo fechou tudo, ele deixou poucas palavras para mim, mas é fazer com que realmente a gente deixe um legado, uma história, e que ela possa dar continuidade, ou seja, essa empresa precisa perpetuar. A missão sempre, a gente tem que falar, nós temos que fazer com que essa empresa venha perpetuar. Tem que ser uma empresa centenária, não pode ser uma empresa que morre, né, com 50 anos, com 40 anos, sei lá o que for. Nós temos que trabalhar. Então, a formação desses meninos, né, para que você possa continuar. E lembrando bem, estou dizendo a formação como o Hugo falou, não é a formação para poder trabalhar na empresa, não. Formação como um bom sócio, pelo menos ser um bom sócio para poder aceitar. Então, os colaboradores que estão ali, né, que se incorporam ali, os colaboradores da SSA, eles vestem a camisa como se fosse dono. Ali, tem pessoas ali que talvez tivesse como medir amor, sei lá, talvez o amor dele pela empresa é mais que o nosso, entendeu? É um negócio de doido. Para você ter uma noção, nós temos hoje mais de 1.000 colaboradores com 5, 10 anos de casa, entendeu? É muita coisa. Então, as pessoas gostam, as pessoas amam, fica aquilo ali. Eu sempre digo, olha, foram aqueles 3 primeiras pessoas que foram boas comigo, que me permitiram ter as 10 funcionários, que me permitiram ter 20, que me permitiram ter 70, que hoje me permitiram ter 80. E aí, quem sabe Deus nos ajuda e vai nos permitir a ter 50, 40, sei lá quantos. Quer dizer, então vocês são geradores da oportunidade dos próximos. Nós somos passageiros aqui, estamos passando aqui, então vamos criar oportunidades boas para os outros. Então é a empresa do bem. É uma empresa que quer fazer tudo aquilo que o mercado pede, né?
nós temos que fazer uma boa governança, temos que ter um bom compliance, né? Estar dentro da governança, ACD e etc. Né? Um bom balanço financeiro, honrar seus compromissos, fio do bigode, a palavra vale, a palavra tem que valer, né? Tem que ter coerência naquilo que você fala. Então, uma empresa de verdade, uma empresa que possa perpetuar. Esse é o nosso legado, se Deus quiser. E quero agradecer de público, entendeu? Os bons filhos que Deus me deu, não só o Hugo, mas os demais, né? Juntamente com a patroa, porque foi muito complacente comigo, paciente, em vender meu patrimônio por 3 vezes para poder fazer entre aspas, né? Um sonho, realizar um sonho que Deus abençoou, que Ele concretizou. Né? Então, agradecer a família, agradecer os nossos colaboradores que nos trouxeram até aqui, né? A todos, e por outro lado, sobre todas as coisas, Deus. Ponto. Muito obrigado pela oportunidade, foi 10. Obrigado, Zé. Obrigado, Hugo. Foi ótimo estar com vocês. Tá bom. Um abraço, Pedro. Obrigado aí, sucesso aí. Obrigado, um abraço, sucesso aí no evento. Muito obrigado a XP, viu, por dar essa oportunidade para a gente poder contar a nossa história. Tá? Obrigado. Obrigado.